Existem pecados que a Bíblia descreve como uma afronta direta à santidade de Deus, mas quando falamos de pecados sexuais, a gravidade é ainda maior. Desde os tempos antigos, essas transgressões trouxeram julgamentos divinos severos. Sodoma e Gomorra foram consumidas pelo fogo, famílias foram destruídas, nações caíram. Ainda assim, a humanidade continua repetindo os mesmos erros. Mas o que exatamente a Bíblia classifica como pecados sexuais? Será que toda relação fora do casamento é condenada? Existe um pecado sexual mais grave que os outros? A resposta pode surpreender você. Hoje analisaremos 3 pecados sexuais que a Bíblia condena, e o terceiro é o mais aterrorizante de todos, trazendo consequências espirituais e físicas que podem marcar gerações inteiras. Antes de explorarmos esses pecados, é essencial entender algo fundamental. Deus criou a sexualidade como algo sagrado e puro. O plano divino sempre foi que o relacionamento íntimo ocorresse dentro da aliança do casamento entre um homem e uma mulher. Em Gênesis 2:24 lemos: "Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne." Esse versículo define os limites da sexualidade conforme a vontade de Deus. No entanto, a humanidade distorceu esse dom, transformando-o em uma ferramenta de corrupção e pecado. O apóstolo Paulo adverte claramente sobre a seriedade desse assunto. Em 1 Coríntios 6,18, ele diz: "Fuge da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo." Agora vamos explorar o primeiro pecado da lista. 1. Adultério. Esse é um dos pecados mais graves que alguém pode cometer. E se você está vivendo nessa prática agora, corre um sério risco de condenação eterna. Estou falando do adultério. O adultério destrói vidas. Muitos acham que uma traição é apenas um erro passageiro, mas a Bíblia alerta: os lábios da mulher adúltera destilam mel, mas no fim são amargos como fel. Provérbios 5:3-4. O adultério não apenas fere um casamento, mas também traz caos, dor e até morte espiritual. O rei Davi, ao tomar Batseba, colheu tragédias. Seu filho morreu, sua casa foi marcada por violência e sua relação com Deus foi abalada. Segundo Samuel 12:10-14. Basta olhar para Gerson Brenner, ator da Globo, que no auge da fama traiu sua esposa. Seu casamento acabou, sua vida desmoronou e pouco depois ele foi vítima de um assalto brutal que o deixou com sequelas irreversíveis. O pecado trouxe destruição e sua história serve de alerta, mas há esperança. Jesus disse à mulher adúltera: "Vai e não peques mais." João 8:11. O arrependimento verdadeiro restaura vidas. Não troque uma família por um momento de prazer passageiro. 2. Fornicação. Esse é um dos pecados mais graves que alguém pode cometer. E se você está vivendo nessa prática agora, corre um sério risco de condenação eterna. Estou falando da fornicação. Se há um pecado que se tornou amplamente aceito e incentivado hoje, é a fornicação. Diferente do adultério, que envolve traição conjugal, a fornicação diz respeito a qualquer relação sexual fora do casamento. Hebreus 13:4 nos alerta: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Esse pecado corrompe o propósito divino da intimidade. Gera consequências destrutivas como gravidezes indesejadas e infidelidade, e endurece o coração contra Deus. Paulo reforça essa advertência em Colossenses 3:5. "Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria." Deus chama seu povo à santidade, conforme 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. 3. Prostituição e luxúria desenfreada.
Esse é um dos pecados mais destrutivos que alguém pode cometer. E se você está mergulhado nessa prática agora, está colocando em risco a sua salvação. Estou falando da prostituição e da luxúria desenfreada. A prostituição e a luxúria sempre existiram, mas a Bíblia condena essas práticas como destrutivas à alma e à sociedade. Provérbios 7 descreve a prostituição como uma armadilha mortal. Muitos são os que ela derrubou feridos e numerosos os que foram mortos por ela. Sua casa é caminho para a sepultura. Provérbios 7, 26 e 27. Por que esse pecado é tão perigoso? Primeiro, porque escraviza a alma. Quem vive na busca desenfreada por prazer nunca encontra satisfação verdadeira. Segundo, porque corrompe a sociedade. Quando a imoralidade se espalha, os valores se perdem e famílias são destruídas. Terceiro, porque afasta a pessoa de Deus. Em Oséias 4:12, Deus adverte: o espírito de prostituição os enganou e eles se tornaram infiéis ao seu Deus. A Bíblia também nos alerta sobre Jezabel, uma rainha que promoveu a prostituição espiritual e moral em Israel. Seu destino foi trágico, mas há esperança. Em 1 Coríntios 6:11, Paulo lembra que apesar de alguns terem vivido na imoralidade, foram lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Existe perdão para esses pecados? Sim! Deus não deseja que ninguém permaneça preso à culpa. Em 1 João 1,9 temos uma promessa poderosa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O pecado sexual pode trazer consequências graves, mas o amor de Deus é maior. Se este estudo tocou seu coração, compartilhe para que mais pessoas conheçam a verdade. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se para continuar explorando os mistérios das Escrituras. Deus abençoe sua vida.